vocês podem ter percebido, as coisas saíram um pouco do controle. Oi. Seguinte. Cheguei em Trancoso. Yay! Acho que vou dar um pulo na cidade. Eu até tomei banhozinho. Tô cheirosa. É isso. Preciso só fazer alguma coisa no penteado. Estamos eu e seu coisinha. Olha ele ali. Enfim, é isso. Eu tô em 67%, se eu não me engano, de tudo é Rio. E assim, a escrita da Carla Madeira, gente, é poética. E assim, tanto é que o primeiro capítulo eu fiquei com dificuldade de ler, que eu fiquei tipo, gente, que é isso? Que é isso? Eu queria atualizar vocês, mas tá um vento, eu acho que o áudio vai ficar estourado. Então vai ser mais tarde. Beijos. Deixa eu vir mais pra cá, acho que vai ficar melhor. Oi, gente! Vou atualizar vocês muito rapidamente. Eu li Kim Jin-young, nascida em 1982. Muito bom, gostei. No final eu vou falar melhor, tá? Mas agora o que eu quero falar é que eu achei muito comovente como a gente acompanha a vida da Kim Jin-young. Acho que é assim que fala. E é interessante que assim, começa num tempo, aí o livro volta pro passado pra mostrar como as coisas estão acontecendo até chegar naquele momento, sabe? Eu adoro isso. Eu realmente amo. Então, assim, foi um livro 5 estrelas, ele é muito bom, ele traz dados de pesquisas mesmo sobre a Coreia do Sul, e aí ele apresenta como argumento pra aquele fato que tá acontecendo. Então, assim, eu amei, entendeu? Tem essa parte de humanidade, de mostrar o lado de como as mulheres estão vivendo ao longo de algumas décadas na Coreia do Sul. A questão também social de algumas famílias, crise econômica, como que isso impacta na vida das pessoas.
Então, como vocês podem ter percebido, as coisas saíram um pouco do controle. Eu imaginava que daria pra ler 7 livros em 7 dias. Essa era a proposta inicial. Porém, eu viajei, eu fui pra casa de uma tia e eu também voltei pra São Paulo e teve o carnaval. Então, assim, muitas coisas aconteceram. Então, no fim, eu li 7 livros em 8 dias. Vamos agora ao saldo final de livros, vou falar um pouquinho sobre cada um. Começando com Kim Jin-young, nascida em 1982. Esse foi o primeiro livro que eu li lá no dia 19, no domingo. E eu gostei, foi um livro, ele é um livro curto, mas denso, ele traz muita coisa. É um livro que mostra como é a vida de uma mulher na Coreia do Sul, mas que ao mesmo tempo a gente consegue relacionar com a nossa vida em sociedade. Até mesmo aqui no Brasil ou em qualquer outra parte do mundo, em que ainda não há essa completa igualdade, né, entre homens e mulheres. Então a gente vê que a Kim Jin-young tem momentos que ela não recebe o mesmo salário que os outros funcionários que exercem o mesmo cargo que ela na empresa. Ela recebe menos. A gente percebe como fica muitas coisas ela tem que lidar por ela ser mulher. É muito legal também que mexe com bastante estatísticas e são dados verídicos, sabe? Então podemos dizer que assim, esse livro ele entrelaça bastante, né, a realidade e a ficção. Bom, em seguida eu li Tudo é Rio. Esse livro também me surpreendeu bastante, principalmente pela escrita, que ela é poética, como eu falei antes. É um livro muito profundo, ele também tem um tom sexual, mas ao mesmo tempo também é bem surpreendente. A gente tem 3 personagens principais. Um é uma prostituta e os outros 2 é um casal. E aí a gente vê o que aconteceu com esse casal, porque eles não são mais aquilo que eles mostravam pra sociedade, eles não são mais tão grudados, não vivem mais tanto esse amor. E como que essa prostituta, ela começa a fazer parte da vida deles. É interessante que a gente vê como ela chegou naquele caminho. Então, mostra o passado de todos os 3 personagens e o presente. E é muito legal porque ele vai pro passado, ele tá no presente, ele volta pro passado, depois ele vai um pouquinho mais pra frente. É genial, é genial. As falas são, tipo, um pouco difíceis de pegar, mas se você tá lendo, assim, pelo contexto você entende. Porque não tem a marcação, não tem o traço, nem as aspas pra indicar fala. Então, às vezes você acha que é um pensamento, mas na verdade é uma fala. É realmente incrível. Depois ele Mentirosos. Esse livro foi surpreendente porque, assim, na verdade, ele tem um tom de mistério que eu já esperava, tá? O mistério eu sabia que tinha, eu sabia que envolvia gente rica. Tem algumas pequenas críticas a esse tipo de... a sociedade em si, né? A como algumas pessoas conseguem ter tanto dinheiro e ao mesmo tempo se importar tão pouco com as outras pessoas, sabe? Tipo, você tem um dinheiro que você poderia doar, você poderia fazer alguma ação social com isso e você não faz. Então tem essas pequenas críticas que eu acho muito interessante. Tem um personagem que ele é excluído o tempo todo por exatamente não ter dinheiro. E pelo o tom de pele dele, então ele sofre racismo constantemente. E vai abordando essas questões ao longo da história, ao mesmo tempo que a gente tem um conflito. A personagem principal, ela sofre um acidente e ela não sabe o que tá acontecendo. Ela perde a memória dela do verão de quando ela tinha 15 anos, que ela passou com os primos. E aí, ao longo da história, a gente vai entendendo um pouco do que aconteceu, o que tá acontecendo agora. Então, foi um livro muito surpreendente, eu dei 5 estrelas porque o final me deu muita raiva e eu realmente não esperava, sabe? Acho que quem tá muito acostumado com um gênero, né, esse gênero mais suspense, pode não ter se surpreendido tanto. Em seguida, eu li um conto, de uma autora nacional, eu li a versão em inglês porque eu entendi que essa era a primeira versão, a versão original, e depois ela traduziu para o português, pra ter as 2 versões disponíveis no Kindle Unlimited. E eu gostei pra caramba, é super curtinho, são acho que 3 partes, o livro é dividido em 3 ou 2 partes. É um conto, 3 partes. É um conto, então a gente tem o começo, um casal muito apaixonado e assim, pega aqui no coração, você consegue sentir, tipo, o carinho que eles têm um pelo outro.
apesar de ser, tipo, um dos primeiros momentos que eles estão juntos. Depois a gente tem um momento que é uma conversa com o psicólogo e um momento final. E assim, eu achei muito interessante o conflito entre você amar uma pessoa, mas ao mesmo tempo não ser boa. A questão de, tipo, você não ser bom com essa pessoa. Então, tipo, trata um relacionamento tóxico, mas ao mesmo tempo trata, tipo, os conflitos internos que essa pessoa tem com ela mesma, os conflitos que ela tem com a outra. E como ela quer superar isso, quer viver um relacionamento saudável, mas às vezes não consegue porque ela tem travas emocionais. Então, eu achei que foi tratado de uma forma muito madura, principalmente pela parte da conversa com o psicólogo. A questão da pessoa achar que, tipo, ela não pode ser amada exatamente por não ter amado da forma correta a outra pessoa. Então, é um conto super curtinho, mas assim, super profundo, faz você refletir, faz sentir muitas coisas, faz você sentir, tipo, a felicidade pelo casal no começo, depois uma angústia pelo que a protagonista tá sentindo, tá passando. É muito legal. O quinto livro que eu li foi Malibu Renasce. Esse foi muito bom ter lido na praia, de verdade, porque tem horas que descreve exatamente como é Malibu, então a questão do calor, a questão da praia. E eu tava na praia lendo e sentindo isso, a brisa do mar. Nossa, que sensação boa! Sério, se você tiver essa oportunidade, faça isso. É um livro muito verão. Começa já falando que Malibu está pegando fogo. E eu gosto muito também dessa questão de que também pega um pouco da ficção com a realidade. Malibu, realmente, aquela área ali da Califórnia, é uma área que tem constante queimadas por causas naturais, pelo clima, pela vegetação. E aí fala exatamente isso no comecinho e fala assim, só que dessa vez o fogo não começou na mata, começou exatamente no endereço que é a festa. E aí a gente ao longo da história acompanha 4 irmãos, né? E o que cada um tá fazendo na vida, os conflitos do que cada um tá vivendo, como foi a infância deles, os pais. Tem bastante essa questão de fama, a questão de, tipo, viver com os irmãos, a pressão de cuidar uns dos outros, a questão de ser filho de uma pessoa famosa. São vários conflitozinhos. E eu achei muito completo, porque realmente cada personagem parece muito único, vivendo os próprios problemas, mas ao mesmo tempo tem muito essa ligação entre os irmãos. É muito legal, de verdade. Ah, e aí uma amiga, ela me falou uma frase que eu achei sensacional, que ela também ouviu de outra pessoa, ouviu num vídeo, alguma coisa assim. E assim, eu achei que descreve muito bem esse livro. É como se fosse a farofa da J.K., só que versão livro, tá? Porque é uma confusão, entendeu? É um sururu, um negócio. Realmente, assim, só lendo pra entender, tá? Aí, em seguida, a gente vai pra 2 HQs, tá? Porque eu tava começando a ficar cansada, eu comecei a entrar em pânico, tipo assim, nossa, será que vai dar? Por quê? Porque já era, acho que o 7º dia. Era o 7º dia e eu não tinha acabado de ler as coisas. E eu tive que eu consegui trabalhar uns 2 dias. E aí eu falei, não, mano, vou trabalhar direitinho, né? Conseguir um dinheirinho fazer um bico, né? Na verdade, essa é a realidade. Eu fui fazer uns bicos. E aí eu não consegui ler direito. Então eu acabei pegando essas 2 HQs e eu gostei bastante. Uma se chama Boa Sorte. Essa HQ é nacional. Fala muito sobre o luto, a perda de uma pessoa, um ente querido, no caso uma irmã. E ao mesmo tempo sobre se adaptar numa nova cidade, fazer amigos, um pouco de sexualidade. E eu achei interessante. Fica a minha recomendação. É curtinho, é gostoso de ler, mas também tem esse tom melancólico, tá? Por se tratar de um assunto mais pesado. Aí eu li Mooncake. Mooncake também. Mooncakes. Me falaram um negócio que eu acho que faz muito sentido. É como se fosse The Owl House versão HQ. A questão da mística, realmente, a questão das representatividades LGBT, QIAP+, tá ali, entendeu? E tem representatividade PCD. Uma protagonista que ela não escuta muito bem,
e aí ela tem que usar aqueles aparelhos auditivos. E aí é super interessante, porque a forma como a história é montada com um sistema de magia, tipo, o aparelho auditivo, ele tá relacionado na mágica. É muito, muito, muito legal isso. Eu achei também muito único e diferente, porque eu não imaginava. Eu nunca tinha lido. Eu gosto bastante de livros de magia, mas. Livros de fantasia, né? Que tem magia. Mas, assim, em momento algum eu vi algo parecido com isso. Então, eu achei que. Cara, foi genial, genial mesmo. Tem um personagem não binário, tem lobisomem, tem bruxas, tem monstros, tem muita coisa. É muito, muito legal. Eu cansei de verdade de ler aquelas. Li bastante nesses últimos dias. Eu queria ter feito também lendo 12 livros em 12 dias. Só que assim, eu já tô esgotada, gente. Chega, entendeu? Porque eu tô resolvendo umas coisas da vida. Então assim, eu não tô conseguindo ler certinho tudo num dia só. Eu tô lendo, tipo, um pouco hoje, um pouco amanhã. Aí eu falei, vamos encerrar o vídeo aqui. E é isso, né? Eu cansei do carnaval, nossa, da viagem. Foram muitas aventuras nesses últimos dias e eu fico contente de poder ter compartilhado um pouquinho disso com vocês. Então, se você gostou, se inscreva aqui no canal para mais vídeos como esse, sejam indicações aqui no Limited, vlogs e muito mais. Um beijo e tchau! Até o próximo vídeo!